E agora a gente fala de dengue no Bom Dia Litoral. O Brasil apresenta uma tendência na redução de casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Diversos estados registraram queda, mas a situação no Paraná é um pouco diferente. O estado é o terceiro com maior incidência da doença. Apesar disso, estava em uma situação de aumento e agora passa a estar em situação de estabilidade. Atualmente, 86% dos registros de dengue se concentram em 7 estados. Segundo o Ministério da Saúde, nesta semana, 11 estados estão com tendência de queda, 10 estão com tendência de estabilidade e 6 em tendência de aumento. O Paraná estava na tendência de aumento e, nesta semana, mudou para os estados em situação de estabilidade. Em coletiva, representantes do Ministério explicaram as ações que estão sendo tomadas neste momento e o processo de entender a realidade, principalmente dos estados que concentram estes casos. Lembrando que, quando a gente olha o Brasil, nós temos, como aquele mapa que eu mostrei, ainda 6 estados que estão com uma tendência de aumento. Nós temos tempos diferentes. Uma outra coisa que eu não falei aqui hoje, mas nós discutimos no nosso colóquio também, é que 7 estados do Brasil, eles concentraram 86% dos nossos casos. Então, todos os casos do Brasil, 86% deles, então uma maioria muito grande, né, se concentraram em 7 estados. Então, a gente precisa entender melhor a rede de assistência desses estados, que a gente está conversando com eles para planejar agora o próximo ano. Há mais de um mês, o Paraná está em situação de emergência em saúde pública. A medida foi publicada no dia 14 de março. A vigência do decreto é de 90 dias. No Brasil, outros 9 estados decretaram tal situação. Ainda segundo a coletiva, em todo o país são mais de 3 milhões de casos prováveis e 1.457 mortes. Segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, o Ministério já vem trabalhando e se prevenindo. A nossa previsão, né, do padrão até 2024, a nossa subida começava ali em março, lá para a semana 15, 16, a gente tinha o nosso pico e depois decaía, né? Nós tivemos uma mudança grande em 2024, a previsão é que isso pode se antecipar mais ainda. Então, é uma previsão, como nós, nas emergências, nós trabalhamos sempre com o pior cenário. Você trabalha no pior cenário. Se ele não acontecer, bem, mas nós aqui no governo vamos nos preparar para isso. Então, a ideia é que nós possamos já pactuar as ações em junho. Então, a gente começa junho, julho, pactuando as ações para possível subida de casos ainda em novembro. O Paraná é o terceiro estado com a maior incidência de dengue, de acordo com o Ministério da Saúde. Está atrás do Distrito Federal e de Minas Gerais. Segundo o último boletim emitido pela Secretaria de Estado da Saúde, no Paraná são ao todo mais de 260 mil registros, um aumento semanal superior a 41 mil casos. Eu quero chamar a atenção de todos. A dengue não está vencida. Ela continua subindo, ainda um pouco, mas continua subindo, principalmente na sua curva de casos. Então, quero dizer que os casos, os números que estão na curva, são pessoas. São pessoas que moram em quase todos os municípios do Paraná e que vêm adoecendo por dengue. Se nós não temos o mosquito em grande quantidade, o mosquito Aedes aegypti, fatalmente nós teremos menos casos de dengue em todo o Paraná. Neste momento, uma das ferramentas de combate é a vacina. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 1,5 milhão de doses já foram enviadas. Na última sexta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde recebeu uma nova remessa. Desta vez, o litoral também foi contemplado. São mais de 5 mil doses para a primeira regional de saúde.
Como você acompanhou na reportagem, o litoral, então, sendo contemplado com vacinas que previnem sintomas graves da dengue. Vamos ver, então, como fica a distribuição das doses das vacinas aqui na região litorânea. Todas as cidades aqui da região, então, contempladas recebendo o imunizante. E aqui é interessante você notar o público-alvo desses municípios, que são crianças, adolescentes entre 10 e 14 anos, e as doses recebidas. Não tem dose para toda essa população, portanto, você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por um adolescente, leve esse adolescente, caso ele se encaixe, então, no público-alvo, para a unidade básica de saúde, onde tem a aplicação da vacina, e assim ajude a prevenir sintomas graves da dengue. Então, a gente tem aqui, destaque para a cidade de Antonina, que tem uma população de 1.257 jovens entre 10 e 14 anos e recebeu 314 doses. Em Guaratuba, destaque também pelo fato de ser uma proporção significativa, 3.034 jovens nessa faixa etária, 759 doses. Para você ter uma ideia, aqui em Paranaguá temos mais ou menos 10.449 adolescentes entre 10 e 14 anos e aqui a quantidade de vacina, 2.612 doses. Ao todo, no litoral do estado, 21.248 jovens e 5.313 doses recebidas. É muito importante que você leve o adolescente, a pessoa responsável, leve o jovem para o local de vacinação, para assim, então, imunizar contra sintomas gravíssimos da dengue. Gente, a dengue é uma doença muito grave, a dengue é uma doença que leva a óbito. Infelizmente, vidas aqui no litoral já foram perdidas para essa doença e é uma doença que pode ser evitada. Primeiro, com medidas preventivas. E como você pode prevenir a dengue? Passando repelente o tempo inteiro, sempre olhando o quintal da sua casa, a residência, ela oferece algumas armadilhas que podem ser, então, focos de proliferação da dengue. Você tomando esse devido cuidado, você assim evita o mosquito vetor da doença e de outras doenças graves também. Então, faça a sua parte e assim auxilie na luta contra a dengue.